Fala pessoal, tudo tranquilo? Bom, tô aqui para mais um vídeo e eu queria primeiro dizer que esse esporte que a gente joga, o tênis, ele é simplesmente considerado o segundo esporte mais difícil do mundo. Então ele só perde para o polo a cavalo. E eu tenho minhas dúvidas, porque eu considero o tênis o esporte com as maiores variáveis possíveis dentro de um jogo. Você tem que controlar, vamos começar só pela parte física, você tem que correr durante horas, tem que estar com o físico muito em dia. Você tem que estar com a sua parte técnica também muito em dia, sempre acertando o tempo de cada bola, acertando com as condições climáticas. No meio de um jogo, as condições podem virar de um momento para o outro. Vamos supor, num jogo de saibro, a quadra vai ficando seca, vai ficando mais rápida, vai ficando mais escorregadia. O seu adversário, o tempo todo, vai estar buscando tirar a sua estabilidade. Então, as variáveis são tremendas e para você dominar todas essas variáveis, você precisa de uma vida inteira dentro da quadra. E mesmo assim, você vê o pessoal, os tenistas profissionais ainda sofrendo bastante com todas essa complexidade do tênis. É muito normal você ver um jogador profissional fazer uma temporada fantástica. Vamos pegar o Dominic Thiem. A temporada desse ano não está sendo igual a do ano passado, ou seja, são raros os tenistas que conseguem se manter no ápice da forma deles durante vários anos e durante um período muito longo. Eu acho que é uma das coisas que faz o esporte ser esse esporte tão apaixonante, porque é o tempo todo você numa batalha contra o seu oponente e uma batalha contra você. Acima de tudo, uma batalha diária contra você mesmo, contra a sua cabeça, nos treinamentos, naquela busca pela perfeição. Não tem como não ficar um pouco obcecado por esse esporte. Eu lembro quando eu era jogador, e eu acho que isso era uma das minhas grandes qualidades, quando eu perdia um jogo, eu ficava simplesmente louco. Eu queria sair do jogo e ir direto para a quadra para corrigir tudo aquilo que eu errei durante um jogo. Eu tinha essa obsessão por estar sempre melhorando e sempre querendo mais. E isso foi excelente por um lado e também gerou algumas outras coisas não tão boas por um outro. Às vezes eu era muito perfeccionista e dentro da quadra, quando eu tinha que estar preocupado com um jogo ou com uma situação do jogo, às vezes eu estava preocupado comigo, estava preocupado com a minha técnica, estava preocupado com o que eu estava errando demais. E isso, em certos momentos, isso te tira um pouco da tranquilidade que você precisa para jogar. Bom, na minha história como atleta, eu não comecei no tênis. Como eu disse no vídeo anterior, eu comecei natação, judô, futebol, voleibol. Até os 14 anos eu fiz vários outros esportes e eu tenho muito a agradecer a meus pais que me colocaram desde muito novo no esporte. Mas no tênis foi uma paixão instantânea. Mas eu não posso deixar de considerar essa minha história antes de entrar no tênis. E olhando a carreira de outros jogadores profissionais, eu vejo que todos eles têm uma história de outros esportes dentro da construção da carreira. E como a gente está falando aqui em construir carreira dos atletas, a gente precisa levar isso em consideração. Você pega o pai da Serena Williams e da Venus Williams, quando elas eram novinhas, começaram no tênis, eles começaram junto no balé, no boxe, no atletismo e na ginástica olímpica. Então ele estava cuidando dessa parte atlética das meninas. Você pega o Roger Federer, até os 13 anos de idade, ele não sabia se ele queria tênis ou futebol. Então ele estava fazendo um outro esporte. E na Europa há essa cultura de fazer outros esportes também quando muito novo. O próprio Guga, aqui do Brasil, teve o mesmo dilema. Ele não sabia se queria ser tenista ou jogador de futebol. E o Larry chegou no momento do juvenil dele e falou: Guga, tá na hora de você escolher. Ou você vai querer jogar futebol
ou você vai querer virar um tenista. E eu tenho certeza que você tem uma bela carreira pela frente como tenista. Eu acho que ele tomou a decisão certa. Dessa geração mais nova, o Jannik Sinner, se não me engano, até os 13 anos, fazia parte da seleção nacional de esqui. Então, você olha essa movimentação dele na quadra e como ele é um atleta muito bem equilibrado, não é só pelos treinamentos de tênis dele, é pelos treinamentos prévios ao tênis ou complementares ao tênis. A gente não pode, quando vai construir a carreira de um atleta, esquecer esse lado. E é uma das coisas que eu vejo muito hoje em dia. Especialização muito cedo. Você pega um menino, às vezes, de 8 anos de idade, fazendo trabalho de pliometria. O trabalho de pliometria é o último trabalho que você vai desenvolver na parte física do atleta. Então, ele está pulando vários e vários estágios e deixando de ter ganhos como atleta. Então, quando você para pensar nessa base, nessa construção do atleta, você tem que pensar primeiro nessa parte física. E aí quando você entra nessa parte física, você entra na parte de psicomotricidade, falando de crianças, e até de pessoas começando no tênis, e até mesmo tenistas mais experientes. Eles precisam dessa parte de psicomotricidade. O que é isso? O que é psicomotricidade? É você ter um entendimento do seu corpo para realizar movimentos. Então você precisa ter noção espacial, você precisa ter coordenação, você precisa ter força, você precisa ter uma série de elementos que vão fazer com que você seja um bom atleta. E desde muito cedo, esses atletas que estão no topo hoje fizeram essa base de psicomotricidade com outros esportes. Então eles estavam trabalhando outras coordenações e outras valências dentro de outros esportes. Eu vejo muitas crianças hoje treinando 3, 4 horas de tênis por dia aos 10 anos de idade. E estão abandonando essa parte psicomotora. Mais para frente eles vão ter uma carência e vão precisar suprir essa carência psicomotora com outros elementos. E às vezes é tarde demais. O tênis é um esporte cruel, ele não perdoa. Se houver falha nessa preparação, nessa periodização, você pode está comprometendo o futuro do atleta. Então, da mesma forma, isso vale para elementos técnicos. Se você deixar o atleta começar com uma biomecânica errada, ele vai carregar isso para o resto da carreira dele. E não é isso que a gente quer falando de evolução de atleta. A gente não quer que o nosso atleta chegue no momento e estagne, que se sinta desmotivado, porque ele não consegue mais ver a evolução. Então, além dessa parte física, a gente vai ter a parte técnica, que é, se você for pensar numa pirâmide, eu colocaria a parte física e a parte técnica como base da pirâmide. Você vê, é difícil você chegar no circuito e achar um tenista mal preparado fisicamente. Eles aguentam 3, 4, 5 horas de jogo. Você não vê um tenista gordo. É praticamente impossível você carregar um sobrepeso e correr e frear durante horas. O último jogador assim acima do peso que eu vi foi há muitos anos atrás, Labadze. E a carreira dele foi meteórica. Ele fez quartas de final do US Open e de repente sumiu, porque o físico não consegue sustentar. E se ele não tiver parte técnica também, ele não adianta ter o melhor físico do mundo. Eu posso pegar um maratonista, um cara do triatlon, que se ele não tiver uma parte técnica boa, ele não consegue ficar na quadra. Ele não consegue dar aquele próximo passo que vai fazer com que a carreira dele floresça. Então, ter o físico e não ter o técnico, o tenista não vai para frente. Ter o técnico simplesmente e não ter uma parte física, também esse atleta não vai atingir o seu potencial máximo. Outro detalhe na construção da carreira é o equipamento que o seu atleta vai escolher. As pessoas não dão a importância necessária para esse quesito que pode definir muito o atleta. Por quê? Porque de acordo com o equipamento, a raquete que você colocar na mão do atleta vai alterar o padrão técnico. E lembra lá, a técnica é um dos pilares básicos para a construção do atleta.
Então você precisa entender o atleta, você precisa entender a parte física do atleta, você precisa entender qual o material que você vai colocar na mão do atleta, do seu filho, ou até você mesmo como jogador vai querer estar usando para conseguir o máximo. Se você errar nesse momento, na escolha do seu material, simplesmente porque fala, nossa, o Nadal está usando essa raquete, ou o Federer está usando aqui, vou comprar a raquete do Federer, não é uma decisão muito inteligente ir por esse viés de escolher o seu material de acordo com o que está sendo usado pelos outros. O tênis tem a particularidade de que, quer dizer, não tênis, acho que todo esporte tem a particularidade do individualismo. Isso é um dos pilares básicos do treinamento desportivo, é que você tem que aplicar o individualismo. Então não adianta eu dar a raquete do Nadal para uma pessoa que tenha um nível de força muito menor ou uma biomecânica completamente diferente. A raquete do Nadal é feita para o Nadal. Outro quesito que eu também vou subindo na pirâmide, eu vou colocando como importante, é a parte nutricional. Durante muitos anos da minha carreira juvenil, eu negligenciei a minha parte nutricional. E só quando eu tomei consciência da importância da parte nutricional para o meu desenvolvimento como atleta, que eu vi várias coisas melhorando dentro do meu dia a dia. A minha recuperação, as minhas dores, o meu próprio VO2 aumentou, e uma das coisas que eu tenho certeza que ajudou nesse aumento da minha capacidade máxima de oxigenação foi a parte alimentar. Quando eu comecei a cuidar mais da minha parte alimentar e comecei a ter um pouco mais de consciência com o que eu estava colocando dentro do meu corpo, eu senti uma melhora muito grande dentro da quadra e fora da quadra, com essa parte de recuperação, sono, disposição. Então melhorou exponencialmente todos os quesitos quando eu cuidei dessa parte nutricional. Aí a gente vai entrar na parte tática e na parte estratégica. Mas essas partes, vocês podem ver que eu estou fazendo uma sequência, para mim já se tornou muito lógico. Não tem como eu ter uma parte estratégica e uma parte tática muito desenvolvida se eu não tenho as ferramentas necessárias para aplicar estratégia e tática. Quais são essas partes? Volta lá na base da pirâmide: físico e a parte técnica. Imagina eu entro num jogo, o meu adversário tem uma empunhadura de forehand muito extrema, e aí eu defino uma tática de jogar bolas muito baixas nesse forehand desse jogador, para ele ter que ir lá embaixo e tentar tirar aquela bola de baixo com aquela empunhadura extrema que é mais difícil. Se eu não tiver um slice, se eu não tiver um bom preparo físico para chegar nas bolas e trabalhar um bom slice, não adianta eu ter essa inteligência técnica, essa inteligência tática e estratégica, porque eu não tenho as ferramentas para executar a estratégia que eu preciso. E aí, acima disso, vem a parte emocional. Então subimos mais um pouco na pirâmide. Aí você está com tudo isso desenvolvido, você começa a trabalhar a parte emocional do jogador. Outro erro que eu vejo muito recorrente nos pais: meninos de 10, 11 anos fazendo trabalho com psicólogos. Não que eu não goste do trabalho com psicólogo, eu acho que é um trabalho complementar, mas ele entra depois dessa parte física e de você prestar muita atenção na parte física e na parte técnica. Então vamos colocar as coisas por etapas, deixa essa parte emocional para entrar num ponto mais avançado. Além disso, vem o cognitivo, que é o seu jogador, ou você como jogador, ter a inteligência. Cognição vem essa parte de inteligência, de compreender o que está sendo feito. Erro meu como atleta: como eu comecei muito tarde, eu tinha um conceito de que eu precisava treinar mais que todo mundo. Então eu queria ficar na quadra, e no meu dia de descanso eu saía para correr 10 quilômetros. E quando eu vi, eu estava em overtraining, porque essa parte cognitiva de entendimento do que precisava ser feito, eu não tinha. Eu não tive ninguém para me explicar isso. Então eu fazia as coisas muito da minha cabeça. Até quando alguém me falava
alguma coisa que ia contrário a esse ponto, eu simplesmente falava, essa pessoa está errada, eu preciso treinar, eu preciso treinar. E com o tempo eu fui entendendo que descanso também era treino e que eu precisava disso para render mais nos próximos treinos, nos próximos torneios. Então, esse entendimento geral, toda vez que você vai trabalhando o atleta, você precisa ir explicando, ele precisa entender todos os processos, porque isso também evita frustrações. Uma vez que você sabe para onde você está indo, mesmo que seja um processo lento, você sabe o que esperar e você sabe analisar o que está acontecendo no meio do caminho para você ir fazendo pequenas correções no meio desse caminho. Sem o entendimento, sem essa parte cognitiva, sem essa inteligência por trás, é muito difícil você balizar esse caminho. Então sem essa inteligência, você simplesmente anda às cegas. E o último pilar que a gente trabalha é o volitivo. O que é o volitivo? É a vontade. Sem vontade não existe trabalho, porque o dia a dia do tenista é muito, muito pesado. Você, não só no dia a dia, mas as demandas, as abdicações que você tem que fazer como tenista dentro da sua vida são imensas. Você deixa de ir para festas, você deixa de conviver com seus familiares, viagens. Eu lembro quando eu comecei a jogar tênis, eu tive isso comigo. Falei, se eu perder um mês das minhas férias de treino, eu não vou conseguir chegar no objetivo que eu quero. Porque eu sabia que eu já estava muito atrasado e o meu momento de conseguir tirar esse atraso era nas férias, que eu conseguiria treinar 2 períodos, porque eu estudava num colégio muito difícil e eu tinha por dia uma limitante de treinar de 4 a 5 horas. Então nas minhas férias eu chegava às 6 horas da manhã no clube, ficava treinando até às 11, almoçava, dava um tempinho, voltava a 1h30 da tarde e ficava até às 7 da noite. Então eu consegui dar alguns saltos por conta dessa minha vontade de treinar e desse entendimento do que eu precisava fazer para chegar no meu objetivo. E felizmente eu consegui chegar nesse meu objetivo e consegui jogar um tênis profissionalmente. Então, para esse primeiro vídeo, esse segundo vídeo, eu queria passar um pouquinho desses pilares e eu vou entrando um pouquinho cada vez mais e detalhando cada pilar desse ao longo dos vídeos que eu for fazendo e explicando e contando um pouquinho de como isso se encaixa no circuito, como fazer algumas programações. Uma das coisas que os pais me perguntam muito é aonde eu vou colocar os recursos, quais são as coisas importantes para eu bancar nesse começo de carreira, para eu bancar o desenvolvimento do meu filho. Voltando lá naquela pirâmide que a gente desenhou, eu vou investir muito pesado numa parte de psicológica do meu filho. Eu falei, bom, depende. Se ele tiver algum distúrbio muito grave, eu falo, bom, uma das primeiras coisas que você tem que trabalhar é essa parte psicológica. Mas sendo normal, ele precisa trabalhar a parte física, parte técnica, cuidar da alimentação e cuidar do sono. A base para o desenvolvimento atlético dele vai ser esse. Então, onde é que você vai alocar os investimentos? Na base do triângulo. Não existe construção sem fundação sólida, e a fundação sólida do atleta é a parte técnica e a parte física. Então, para os próximos vídeos, fiquem ligados aí, eu vou estar soltando mais informações. Eu já estou colocando os vídeos no canal do YouTube, GSE Tênis com 2 N's, e nas plataformas digitais, nas mídias sociais, no Instagram e no Facebook. Então fiquem ligados aí que em breve vai estar tendo mais coisa bacana para a gente discutir. E tendo qualquer dúvida, escreva aí nos comentários, vamos discutir temas que vocês tenham interesse de conversar. Estou à disposição e vamos que vamos por essa jornada aqui bacana, informativa, para melhorar esse nível de entendimento desse esporte que é tão maravilhoso. Abraço, galera!